Bem-vindos ao Beijo Barbário, eu vim fazer um perguntas e respostas com vocês. Bom, vocês devem ter percebido que eu tô com a mesma roupa no mesmo dia, gravando só um pouquinho depois pra não ficar tão longo o vídeo de perguntas que vocês fizeram lá no Instagram. Já vou aproveitar o comecinho do vídeo pra dizer pra vocês que se vocês têm perguntas e respostas, né, na verdade, que não me foram feitas nesses dois vídeos, podem deixar aqui nos comentários, que daí na hora de fazer um próximo perguntas e respostas eu venho aqui coletar as perguntas. Então, a Thaís Kiss, que fez a última pergunta do último vídeo, fez mais duas perguntas. E a segunda pergunta dela é: pretende fazer mais tatuagens? Se sim, tem alguma em mente? E sim. Quero fazer um monte, na verdade, mas ó, eu queria muito fazer uma flor aqui pra poder começar a fechar esse braço aqui. Mas eu não sei ainda qual flor e tal, mas eu vi umas 3, 4 nos tatuadores que eu sigo e aí eu fiquei com bastante vontade, mas eu não sei exatamente o que fazer. Eu quero fazer uma tatuagem de Tu Não Te Moves de Ti, da Hilda. Eu quero fazer a frente de um trem, escrito ainda que o trem se mova, tu não te moves de ti. Ou a frase só, mas é assim, uma frase da vida que eu quero ter tatuada no meu corpo. E eu quero fazer no meu pé, talvez, nos 2 pés. Eu quero fazer a Sabina, de Centavo Leveza do Ser, e um coração, como que fala? Quando não é o coraçãozinho, assim, eu quero ele de verdade, né? Como ele se parece de verdade. Talvez num estilo old school, né? Igual essa aqui minha é. Essas são as que eu tenho em mente, mas eu quero fazer várias, assim. Quero terminar de tatuar os dedos também. Então vamos vendo, vocês vão vendo conforme eu for fazendo. Inclusive eu tava vendo vídeos antigos aqui do canal e eu achei muito estranho me ver sem tatuagem. Me acostumei tanto que aí eu falando assim nos vídeos antigos e aí aqui vazio assim, eu me achei bem jovencita, apesar de fazer pouco tempo, né? Última pergunta da Thaís Kiss, ela perguntou como foi a sua própria aceitação de bissexualidade, tranquila ou turbulenta. Eu não sei se eu falei isso com vocês aqui, mas é que a Thaís me segue no meu perfil pessoal e ela perguntou isso. Eu fiz um quiz lá de façam suposições sobre mim, ela perguntou sobre isso e eu acabei respondendo. Aqui eu não sei se eu já falei, a gente acaba falando a nossa vida pessoal, a gente não sabe quanto a gente acaba mostrando aqui. E no meu caso foi muito tranquilo. Eu acho que eu não tinha muitos tabus com relação a isso. E eu me descobri muito numa questão de ficar com uma amiga minha e achar que era brincadeira, coisa de jovem. E aí depois com o tempo perceber que eu realmente gostava de ficar com meninas também, né? Porque muita gente não entende que a bissexualidade ela não é 50-50. As pessoas não gostam igualmente de homens e mulheres. O mínimo, assim, a menor parcela dos bissexuais conseguem gostar igualmente de homens e mulheres. Porque é isso, é um espectro, né? O mais difícil é chegar no 50-50. E aí, por muito tempo eu achei que era uma coisa mais de brincadeira e tal. Depois eu percebi que eu tinha vontade mesmo, não era só ia lá, ficava e tava tudo bem. Eu olhava pra alguém e me sentia atraída por ela. E eu aceitei isso com alguma facilidade, né? Claro que demoraram-se alguns anos pra eu falar isso publicamente. Não no meu círculo de amigos, mas, por exemplo, pra minha família. Inclusive, acho que nem todo mundo sabe. Mas é uma coisa que eu não acho que tem que ser anunciada dessa forma. Para algumas pessoas eu tive que anunciar, mas para outras eu prefiro deixar. Então, assim, eu prefiro que numa conversa casualmente isso seja dito, e aí se tiver que perguntar, pergunta, porque eu acho que ninguém chega e fala assim, olha, eu descobri que eu sou heterossexual. Então eu acho que a gente também não tem que chegar e falar, olha, eu descobri que eu sou gay. E eu entendo que em muitos casos você tem que fazer isso porque você vai apresentar isso, uma pessoa, isso vai criar uma disrupção na família, eu entendo completamente, não estou julgando, mas é o modo como eu decidi levar na minha vida, né? E é claro que nessas apresentações, nessas coisas, a gente sofre muito, mas eu acho que não me machuca, porque eu não consigo ver, quando a pessoa é preconceituosa comigo, como algo ruim pra mim. Eu só consigo ver como a pessoa, infelizmente, tá atrasada, tá no passado, e sinto muito por ela. Sinto muito por ela ter uma cabeça tão fechada e ser tão incapaz de entender que uma orientação sexual não diz nada a respeito pra ela, assim, sabe? Tem a ver comigo. E a menos que eu dê em cima dela, talvez, assim, isso não deveria ser um problema no nosso relacionamento. Mas as pessoas têm um pouco de dificuldade com isso. Como eu disse sobre vegetarianismo, respeitar o outro parece praticamente impossível nos dias de hoje, né? A gente tem que defender coisas óbvias. E isso é o que mais nos desgasta.
8ª pergunta. Pretende unir sua profissão de jornalista à literatura? A Estante na Web perguntou isso. Então, o que acontece? Eu uso muitas das coisas que eu aprendi em jornalismo aqui. Na verdade, foi a faculdade de jornalismo que me instigou a criar o canal. Quando eu fiz a entrevista com a Futina Stinguila, isso me ajudou muito. Eu fui convidada para mediar a mesa, já acabei não podendo, porque eu não poderia ir para Flip. Eu pretendo muito participar de clube de leitura presencial, sendo mediadora, algo do tipo. Acho que a profissão de jornalismo acaba facilitando isso. Mas eu acho que a Fabiola, né, quis dizer aqui, se eu pretendia fazer alguma coisa mais profissionalmente. Eu adoraria, por exemplo, ser convidada para escrever para o Rascunho, para o Relevo, como colunista, fazer resenhas, fazer uma coluna, talvez, sobre literatura ou algo do tipo. Eu adoraria mesmo, a 451, enfim, esses materiais mais impressos, porque eu não tive essa experiência com o impresso e eu acho que é uma experiência que seria muito prazerosa para mim, mas eu acho que talvez não aconteça, assim. Não é algo que eu quero tanto a ponto de estar disposta a correr atrás disso. Mas eu tenho certeza de que se me fizerem um convite, eu vou pensar com muito carinho, porque foi algo que eu pensei, sim. Na minha graduação, eu pensei muito em trabalhar na área de cultura e acabei indo para uma área totalmente diferente, porque a comunicação é muito ampla. Outra pergunta da Fabiola. Pretende fazer outra graduação? E sim. Na verdade, eu pretendo prestar esse ano faculdade. Eu não sei se eu vou prestar Ciências Sociais ou Letras. Eu tô pensando em prestar na USP Ciências Sociais com segunda opção em Letras, né? Porque a Letras tem uma nota de corte mais baixa, então às vezes não passando em Sociais eu passo em Letras. E assim, sinceramente, eu quero fazer uma segunda graduação por 2 motivos. Primeiro, eu acho que a graduação em jornalismo ela é muito prática e aí às vezes me falta a teoria. Então eu não me sinto preparada para ir para uma pós-graduação, para escrever um artigo sozinha, então eu quero ter essa opção de ter uma segunda graduação que me prepare mais teoricamente para tudo isso. E porque são 2 assuntos que eu gosto muito, literatura e ciências sociais, eu gostaria de fazer os 2. Eu acho que quando a gente gosta de humanas, a gente vai ter que abrir mão de alguma dessas coisas em algum momento das nossas vidas, né? E eu não sei, na verdade, eu não sei se eu vou ficar feliz ou não com a minha decisão, mas eu acho que talvez seja um jeito de ir experimentando e descobrindo, né? A USP, ela permite uma organização dos horários e permite uma flexibilização de mudar de curso e tudo mais, que eu acho que pode acabar me ajudando nesse caso. É muito mais fácil do que numa escola particular, que eu teria que esperar mudar de curso no ano seguinte, enfim. Vamos ver, eu vou atualizando sempre vocês vão ficar sabendo aí da minha trajetória acadêmica. E 10º, do @algumlucas. Trabalha com outra coisa além do YouTube? E eu vou levar essa pergunta, Lucas, como um elogio. Eu vou levar essa pergunta como se eu estivesse dizendo que a profissionalização desse canal mostra pra você que eu trabalho muito arduamente nele. E não que não dê trabalho, dá muito trabalho. Mas, na verdade, eu não ganho nenhum centavo da plataforma YouTube. Nunca ganhei 1 centavo da plataforma YouTube. Então, eu não trabalho com YouTube. É um hobby. Claro que eu quero que isso me gere dinheiro pela monetarização dos vídeos. Eu acabo recebendo por fora, então, cobertura de evento, publi editorial, etc. Sempre avisando pra vocês, eu sempre falo pra vocês quando eu fui paga pra fazer, quando eu tô fazendo porque eu ganhei o livro de presente. Então, assim, se eu falo que é publi editorial, é porque eu fui paga pra fazer. Claro que eu nunca vou fazer um vídeo falando bem de uma coisa que eu não gosto. Então, eu sempre leio antes e dou um feedback. Falo, ó, gostei, tenho coisas ruins pra falar também, vou fazer. Você quer? Topa, valeu. Às vezes só tem coisa ruim, eu vou falar, olha, me desculpa, eu não vou aceitar esse convite, porque eu não vou cobrar de alguém pra falar apenas mal do livro, né? E eu falo mal do livro aqui quando eu não gosto e quando é um livro que eu leio por mim própria. Se vocês têm uma dúvida disso, veja a Resenha dos Pássaros do Frank Baker, que eu detono aquele livro, que eu odeio aquele livro. E no caso, às vezes eu recebo o livro, então eu falo, foi um livro de presente, o livro me foi enviado pelo autor. E sempre que essas pessoas me mandam livros, eu não tenho a obrigação de resenhar. Então, qual que é o meu procedimento? Eu leio o livro. Se eu tenho coisas boas e ruins pra falar, eu trago pra cá, falo sobre ele, sou completamente sincera. Se eu só tenho coisas ruins pra falar, eu prefiro deixar de lado. Eu acho que não tem porquê eu agredir ou criticar, né? Criticar é melhor, agredir não é isso que eu faço. Mas criticar um livro que me foi dado de presente, ainda mais pra pessoa que produziu ele, acho que não tem porquê disso.
Claro que se a pessoa vier e falar pra mim, olha, por que você não fez o vídeo e tal, eu vou falar, olha, não gostei do livro por causa disso, disso. Achei melhor não fazer a resenha dele. E aí, enfim, sempre vou avisando vocês, sempre com transparência aqui. Eu trabalho numa agência de comunicação, como eu comentei antes, mas é claro que, assim, eu não quero transformar esse canal em minha única fonte de renda, acho que nunca foi meu objetivo. Mas é claro que eu não vou dizer que faria mal ganhar uns trocados a mais com o meu hobby, então fica aqui em aberto. Quem quiser fazer publis, quem quiser me contratar para várias coisas, para fazer mediação de mesa, mediação de clube, publi editorial, enfim, o que vocês quiserem afim, resenha, vídeo de entrevista, me chamem, vamos conversar. Estamos sempre dispostos aqui, não é mesmo, a fazer essa abertura, principalmente quando a gente fala de literatura boa, contemporânea, mulheres escritoras, autores negros, coisas que eu gosto bastante de falar aqui no canal, mas não se acanhe se você for um homem branco, se você tiver um livro. Eu leio homens brancos também, tá, gente? Hétero, cis, enfim, não se acanhem. Eu vou tratar da mesma forma como uma oportunidade profissional, mas é claro que tem os meus gostos pessoais, que são parte da resenha e que não podem ser deixados de lado muitas vezes. É isso, espero que vocês tenham gostado desse perguntas e respostas. Me digam também, me digam se vocês gostaram de saber um pouco mais sobre a minha vida ou se vocês preferem o distanciamento, que apesar de eu achar que não é tão possível, acho que dá pra se aproximar um pouco mais quando a gente não fala tanto da gente, mas comentem aqui embaixo, deixem suas perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta que passou pela cabeça, deixem lá embaixo. Se for uma pergunta respeitosa e que eu me sentir confortável de responder, eu claramente irei. Se gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, clicando na bolinha com o meu rosto, que vai aparecer aqui na tela. Dê uma olhadinha nos mais conteúdos que eu sempre deixo por aqui. É isso, um beijo e até a próxima.